Pode? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Rosane, enfermeira responsável pelo setor de resíduos sólidos, certo? E eu trabalho no EMOSSE e coordeno esse setor. Queria agradecer a toda a equipe do NUTEDS, né? Agradecer ao professor Luiz Roberto pela parceria estabelecida entre o EMOSSE e o NUTEDS, tá certo? E hoje a gente vai dar continuidade às web palestras com esse tema, conhecendo a 3P. E o que é essa A3P, né? É uma agenda ambiental na administração pública. Quando a gente lembra de agenda, a gente pensa em compromisso, em uma responsabilidade, em algum acordo que a gente fez, né? Ambiental porque vai tratar as questões do meio ambiente, né? Os recursos naturais e tudo. E na administração pública, porque ele vai trabalhar nas 3 esferas, tanto estadual, municipal ou federal, certo? Esse é um programa de âmbito nacional. O que é a 3P? A Agenda Ambiental na Administração Pública, a 3P é um programa de gestão que visa promover a responsabilidade social e ambiental e inserir critérios de sustentabilidade e atividades da administração pública. A 3P ela busca incentivar os órgãos governamentais a assumirem um processo de gestão exemplar para a sociedade, sendo os grandes multiplicadores da inclusão de processos administrativos que resultem em melhoria do bem-estar das pessoas, igualdade social e reduzam significativamente riscos ambientais e escassez ecológica, né? A preocupação, a 3P foi mais uma preocupação assim do governo, da sociedade, né, com o crescimento tecnológico, a inserção de produtos cada vez mais descartáveis, né, e o consumismo da população, né, que acarretam em prejuízo para o meio ambiente. Por isso que ela foi criada. E o que é um programa, continuando, né, é um programa do Ministério do Meio Ambiente, de âmbito nacional, né, ele tem um caráter voluntário, não tem uma imposição e nem é regulatória, né. No Ceará, esse programa, ele é responsabilizado pela Secretaria do Meio Ambiente, certo? Do Estado, que é diferente da SEMASSE, certo? A gente conhece a Secretaria do Meio Ambiente, ela foi inserida agora nas secretarias do Estado, então a SEMASSE ela é responsável pelo licenciamento, né, do ambiental, certo? Enquanto a Secretaria do Meio Ambiente, ela é responsável pelas políticas públicas para o meio ambiente e também é responsável pela coordenação da educação ambiental no estado do Ceará, certo? E por que a gente quer adotar essa 3P? Na administração pública, como grande consumidora de recursos naturais, bens, serviços e grande geradora de resíduos, né, deve assumir esse papel estratégico na revisão dos padrões de produção e consumo e na adoção de novos referenciais de sustentabilidade socioambiental, por meio da sua capacidade regulamentadora e indutora de novas práticas junto ao setor produtivo. Considerando a importância de dar o exemplo, né, as instituições públicas têm sido motivadas a adotar programas que promovam a redução dos impactos socioambientais negativos gerados por suas atividades. Com isso, podem contribuir com o crescimento sustentável, promovendo a responsabilidade socioambiental e respondendo às expectativas sociais, certo? Então, a gente vê muitas as empresas particulares, elas já têm essa questão da responsabilidade socioambiental bem inserida dentro delas. E na administração pública, a 3P veio tentar motivar as pessoas a introduzirem esse tipo de atitude, né? Aqui é um breve histórico. Ela foi criada em 1999, né? Surgiu com a iniciativa dos servidores do Ministério do Meio Ambiente. Em 2001, criou um programa de agenda ambiental na administração pública. Em 2002, a 3P ganhou o prêmio da Unesco como o melhor dos exemplos na categoria do meio ambiente. Em 2005, criou-se a rede A3P, o termo de adesão e o primeiro fórum de debates da 3P. A 3P ela foi incluída em 2004, 2007, como ação integrante do Programa de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis, medida que garantiu recursos e viabilizar a implantação efetiva da 3P. Em 2007, a 3P foi integrada, né, ao Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental do DCRS, do Ministério do Meio Ambiente. Em 2008, ela foi instituído o Prêmio A3P, né, com o intuito de reconhecer com mérito as iniciativas dos órgãos e entidades do setor público na promoção e na prática da agenda. Em 2010,
criou-se o relatório anual das atividades da 3P. 2013, a criação do plano de capacitação na 3P. 2014 foi criado o selo, né, a 3P, e comemoração de 15 anos desse programa tão exitoso. Hoje, criação do sistema de monitoramento online e banco de dados de boas práticas sustentáveis. Qual é o objetivo da 3P? Ela tem como principal objetivo promover a economia de recursos naturais e redução dos gastos institucionais, reduzir o impacto socioambiental negativo decorrente das atividades públicas. Ela tem o objetivo de promover a produção e consumo sustentável, também contribuir para a melhoria da qualidade de vida do servidor, sensibilizar e capacitar os gestores públicos para as questões socioambientais. Ela é estruturada da seguinte forma: são 6 eixos, certo? O primeiro, uso racional de recursos naturais e bens públicos. O segundo é o gerenciamento de resíduos sólidos. O terceiro, a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Quarto, sensibilização e capacitação dos servidores. Quinto, a contratações públicas sustentáveis. E o sexto, nas construções sustentáveis. Eu vou descrever mais um pouco sobre esses 6 eixos. Aqui também falando o primeiro, uso racional dos recursos naturais, gerenciamento de resíduos, qualidade de vida no trabalho, sensibilização, contratações públicas e construções sustentáveis. O primeiro eixo, ele vai discorrer sobre o uso racional dos recursos naturais e dos bens públicos. Implica em usá-los de forma econômica e racional, evitando seu desperdício. Esse eixo engloba o uso racional de energia, água, de madeira, além do consumo de papel, copo plástico e outros materiais de expedientes. Para a questão da água, a gente sempre... O que a gente pode fazer para estar economizando água? Eu sugiro a colocação de adesivos com mensagens educativas, lembrando a todos da necessidade do bom uso da água no ambiente de trabalho. Substituir as torneiras e caixas de descarga por outras mais econômicas. Utilizar dispositivos economizadores de água, que podem resultar numa redução de vazão de até 12 litros por minuto por peça sanitária. Instale um sistema de aproveitamento de água de chuva com utilização de água não potável nas instalações sanitárias, lavagens de garagem e automóveis para irrigação de jardins. Instale um sistema de reuso de águas cinzas, que após tratamento específico pode ser reutilizadas nas instalações sanitárias, lavagens de garagem, automóveis e irrigação de jardins. Observar as contas de água do edifício. Esse procedimento poderá indicar aumento do consumo em comum, que podem representar vazamentos ou desperdício de água pelo usuário. Providencie de imediato os consertos de torneiras, bebedouros e descargas vazando em seu local de trabalho. E sempre lembrar que a gente acha que o nosso planeta é o planeta água, né? Nós temos o planeta, a Terra, né, é composto de 70% de água. Mas só que desses 70%, só 3% realmente é que a gente pode usar. E nesses 3%, 2% é composto de geleira. Então, só sobra 1%. E desse 1%, 13% só está no Brasil. Então, a gente tem que pensar muito bem na questão do desperdício, da economia de água, né, que é um recurso que é finito, ele não é infinito. Com relação à energia, dê preferência à iluminação natural, abrindo janelas e cortinas e persianas. Apague as lâmpadas de ambientes vazios ou quando deixar o ambiente de trabalho. Não deixe o computador e outros equipamentos elétricos ligados por muito tempo sem uso. Ao sair para o almoço, desligue ao menos o monitor do computador. Otimize o uso de elevadores. Se subir apenas um andar, ou se for descer 2 andares, use a escada. Além de fazer exercício, economiza também a energia elétrica. Evite o uso de tomadas em sobrecargas, fios de tensão e benjamins. Mantenha as paredes do ambiente de trabalho preferencialmente pintadas nas cores claras. Não se esqueça que, por critério de padronização do serviço público, as paredes são sempre pintadas da cor branca. Se estiver com o sistema de ar-condicionado ligado, mantenha portas e janelas fechadas para evitar a entrada de ar externo e otimizar o sistema. Não mexa, em hipótese alguma, nas grelhas de entrada, saídas de ar, sem a orientação de um técnico. Isto pode comprometer o sistema e aumentar o consumo de energia.
Com relação ao papel, sempre pode-se utilizar frente e verso, né, nas folhas, sempre que possível. Use os papéis que sejam jogados fora para fazer blocos, rascunhos. Utilize o e-mail para comunicação interna e externa, né? Ao ser enviado o material pelo correio, procure saber se há a possibilidade de serem encaminhados outros em conjunto, sempre disponibilizando tentar otimizar mais o serviço, né? Verifique se é necessário realmente extrair cópias reprográficas ou imprimir material. E em caso positivo, preste atenção para não copiar e imprimir material em acesso, né? Sempre corrigir antes de imprimir, né? Quando for imprimir, confira sempre se no monitor, se não há nenhum erro, né? Sempre corrigir o material antes de imprimir. Use o meio digital tanto quanto possível para a gravação de cópias e ofícios e documentos para arquivo, gerando aumento de espaço nas repartições e gabinetes. Adote sistemas que facilitem a economia do papel ao imprimir documentos, tais como usá-lo em frente e verso, configurar 2 páginas em uma folha e assim por diante. Reformate documentos para evitar espaços em brancos e vias desnecessárias. Produza papelaria genérica para eventos, crachás, pastas e blocos, sem indicar data e nome, né? Na questão com relação ao copo plástico, né, dá preferência a copos produzidos com material que propicia a reutilização, reduzir a disponibilidade de copos descartáveis, o que estará incentivando as outras pessoas a trazerem seus copos, né, os copos permanentes, certo? E promover campanhas de sensibilização para o uso de copos individuais não descartáveis. Com relação à gestão de resíduos, né, a questão que ele coloca aqui, a principal, é a questão da coleta seletiva. O que ele mostra-se mais relevante aqui é a questão da geração da coleta seletiva. Né? A gestão adequada dos resíduos passa pela adoção da política dos 5 R's: repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e recusar. Dessa forma, deve-se primeiramente pensar em reduzir o consumo e combater o desperdício, para só então destinar o resíduo gerado corretamente. Né, os 5 R's: repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar e recusar consumir produtos que gerem impactos socioambientais significativos. No caso de repensar a necessidade de consumo e padrões de produção e descartes adotados. Recusar a possibilidade de consumo desnecessário e produtos que gerem impactos ambientais significativos. Reduzir significativamente, evitar o desperdício, né? Consumir menos produtos, preferindo aqueles que ofereçam o menor potencial de geração de resíduo e que tenham maior durabilidade. Reutilizar é uma forma de evitar que vá para o lixo aquilo que não é lixo, né? Reaproveitando tudo que estiver em bom estado. É ser criativo, inovador, usando produtos de formas diferentes. Reciclar significa produtos por meio de processo industrial e artesanal. O terceiro eixo é que fala da qualidade de vida no ambiente de trabalho. A qualidade de vida no ambiente de trabalho visa facilitar e satisfazer as necessidades do trabalhador ao desenvolver. Como melhorar seu ambiente de trabalho? Primeiro, nas relações, possibilita bons relacionamentos, proporcionando suporte essencial às atividades de equipe. Segundo, integração e movimentos se combinam. A ginástica no trabalho ajuda a prevenir doenças características da atividade exercida e proporciona maior disposição, integra as pessoas, traz felicidade e bem-estar. Oficinas de talento, né, dinâmicas de grupo, complementam as necessidades de desenvolvimento potencial de cada um, por meio da expressão e arte, favorecendo o melhor entendimento entre os colegas. Terceiro, um toque pessoal na decoração do seu local de trabalho. É saudável que cada servidor tenha um local de trabalho organizado, imprimindo um toque pessoal na decoração da sua mesa, daquele seu ambiente que está ali, certo? E são pequenas atitudes que podem fazer a diferença em sua identificação com o ambiente profissional. O quarto eixo é a sensibilização e a capacitação. A sensibilização busca criar e consolidar a consciência cidadã da responsabilidade socioambiental nos servidores, né? O processo de capacitação contribui para o desenvolvimento de competências institucionais e individuais, fornecendo oportunidade para os servidores desenvolverem atividades para o melhor desempenho de suas atividades.
Quais as estratégias, né, de sensibilização que são recomendadas? Criar formas interessantes de envolvimento das pessoas em uma ação voltada para o bem comum e para a melhoria da qualidade de vida de todos. Orientar para a redução do consumo e para as possibilidades de reaproveitamento do material descartado no local de trabalho e em casa também. Incentivar o protagonismo e a reflexão crítica dos servidores sobre as questões socioambientais, promovendo a mudança de atitude e hábitos de consumo na instituição. Tentar trazer palestras, né, relacionadas à coleta seletiva, ao uso racional da água, economia de energia, certo? O quinto eixo é a das licitações sustentáveis. A administração pública deve promover a responsabilidade social das suas compras. Licitações que levem à aquisição de produtos e serviços sustentáveis são importantes não só para a conservação do meio ambiente, mas também apresentam a melhor relação custo-benefício a médio e a longo prazo, quando comparadas às que se valem do critério de menor preço. Por exemplo, você pode tentar comprar produtos, equipamento que tem uma eficiência energética, né? Tem aquele selo de eficiência energética, lâmpadas LED no local de lâmpadas fluorescentes. Elas são mais caras, mas só que o custo-benefício a longo prazo ele é bem melhor e elas duram. Construção sustentável. A construção sustentável é um conceito que denomina um conjunto de medidas adotadas durante todas as etapas da obra que visam a sustentabilidade da edificação. Através da adoção dessas medidas, é possível minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente, além de promover a economia dos recursos naturais e a melhoria na qualidade de vida dos seus ocupantes. 9 princípios aqui da construção sustentável. Planejamento sustentável da obra, né? Aproveitamento passivo dos recursos naturais, tentar usar o mínimo dos recursos naturais. A questão da eficiência energética, né? Sempre procurar um edifício, uma luz natural, tentar diminuir o máximo de iluminação artificial que pode ser usada dentro desse prédio. A gestão e economia da água. Gestão dos resíduos na edificação, né, de tentar minimizar ao máximo esses resíduos, né, da construção, a qualidade do ar e do ambiente interior, conforto térmico, acústico, uso racional de materiais e uso de produtos e tecnologia ambientalmente amigáveis. E como a administração pública pode participar da 3P? Como eu disse, a 3P é uma iniciativa que engaja, né, de engajamento tanto individual como coletivo. Não adianta só uma pessoa pensar na 3P. Uma pessoa sozinha ela não vai conseguir fazer a 3P se ela não pensar no grupo todo, né? Se a instituição não comprar essa ideia. Então, a partir do comprometimento pessoal e da disposição para incorporar conceitos, né, que são preconizados, objetivando a mudança de hábitos e a difusão desse programa. Então, a implantação da 3P ela segue esses 5 passos. O primeiro passo é criar a comissão gestora, né? Tentar estabelecer, agregar pessoas que estejam em todos os setores. Também não precisa ser uma equipe tão grande, mas ela tem que incorporar a maioria dos setores, se ela tenha essa amplitude, né? Que consiga abranger toda a instituição, né? Formar e estabelecer a comissão gestora de implantação e acompanhamento do programa com os servidores de diferentes setores da instituição, né? E essa comissão tem um papel fundamental na implementação das ações da 3C, pois, através de seus membros, que são representantes dos diversos setores e áreas da instituição, o planejamento, a execução e monitoramento dos resultados acontecem de forma mais participativa. O segundo passo é fazer esse diagnóstico. O que é esse diagnóstico? Você vai fazer o levantamento de todos os recursos, né, que tem, do que se é gasto com energia, com água, papel, copo plástico, todos os materiais expedientes, né? Levantamento das obras, certo? Levantamento de treinamentos, também levantamento de segurança, né? De segurança do trabalhador. Levantamento da questão das medidas a serem implantadas naquela instituição. Para cada instituição,
tem um diagnóstico diferente. Então, a gente tem que ver o que é que a gente tem de recurso, né? O que é que a gente pode utilizar, o que é que a gente vai dar prioridade em atingir, né? Qual vai ser nosso plano de ação, o que é que a gente vai dar prioridade de tentar melhorar, certo? Não, eu não preciso atingir todos os 6 eixos. Eu posso escolher alguns daqueles 6 eixos, certo? E trabalhar em alguns deles. Não preciso contemplar todos eles. O terceiro passo é fazer realmente esse plano de trabalho, né? Que contém todas as ações prioritárias, os objetivos, as metas, os recursos físicos e os financeiros dessas atividades, envolver o maior número de colaboradores e áreas de trabalho e implantar as ações. É fundamental que a comissão gestora, após a avaliação efetuada no diagnóstico, elabore um plano de trabalho contendo de forma documentada os objetivos do projeto para a implantação da 3P, as ações a serem realizadas, as metas mensuráveis, né? E os recursos físicos e financeiros necessários, todos dentro de um cronograma de execução coerente. A organização dos dados deve ser feita a partir de um escopo que permita o computo posterior do desempenho das ações. Dessa maneira, busca-se elencar e ordenar as medidas a serem inseridas no plano de trabalho da 3P, de acordo com a realidade institucional apurada. O quarto passo é a mobilização e sensibilização, né? Apresentar aos funcionários um resultado diagnóstico e tentar passar para eles de forma mais sucinta o que é a 3P, né? Mostrar para eles o que é esse programa 3P, expor os impactos que o desperdício, né, pode causar no meio ambiente e aos cofres públicos. Quer dizer, que a gente diminuindo esse desperdício, a gente vai ter mais ganho, vai ter menos gasto com o gasto que a gente... por exemplo, com a conta de energia, com a conta de água, né? Então, a gente vai diminuir essas contas e diminuir os gastos públicos. Divulgar as melhorias obtidas após a implantação do programa, estimulando os servidores a replicá-las. E o quinto passo é a avaliação e monitoramento. Realizar reuniões periódicas para gerenciar o atingimento das metas elencadas no plano de trabalho, avaliar sistematicamente as ações implantadas, identificando as falhas, né, e corrigindo-as, analisar o desempenho ambiental decorrente da implantação das ações, usando um rol de indicadores previamente definidos para auxiliar nessa etapa, reforçar procedimentos exitosos e identificações de controle. Quer dizer, a gente vai colocar os indicadores, mas os indicadores que a gente possa, indicadores reais, que a gente possa realmente mensurar. Nada grandioso, né? Tudo dentro da nossa realidade. O monitoramento contínuo e a avaliação periódica permitem que sejam identificados os pontos críticos, as melhorias indispensáveis e os procedimentos exitosos, de forma a indicar as necessidades e as prioridades para replanejar as atividades. O monitoramento necessita de um conjunto de indicadores para mensurar os avanços atingidos, certo? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu deixo aqui essa frase, né? Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Quer dizer, a gente tem que pensar no que a gente, cada um individualmente, né? Pensar no que é que onde é que a gente está, né? Pensar no que é que a gente pode fazer com o que a gente tem, né? Porque a gente não pode pensar em nada grandioso demais que a gente não possa alcançar. Então, a gente tem que ter a questão, a realidade, né? Ver o que é que a gente tem realmente de concreto, né? Tá certo? Então, era isso. Obrigada.